Levantem-se, ó portais do Eterno. Levantem-se, ó vós que nos antecederam. Levantem-se, deuses construtores. Eis que é chegado a hora. Levantem-se com o vosso cetro de justiça e abalem todas as verdades. Os que em sua ronda eterna prosseguiram, eis que se ajuntam nas beiradas das águas e abrem vossos braços para a vitória eterna. Abrandem os céus, corte os estandartes, pois só há um somente, um será vitorioso. E foi ele que condicionou os seus filhos. Eis então que uma voz bradou, e sangue escorreu pelas vestes dos tabernáculos, e assim do solo fértil uma nova geração começou a ser formada de milhões e milhões. E então nos disseram: Estes neófitos, sem sopro da vida, vagarão, e quando suas mentes estiverem sobre mim, eis então que receberão o Espírito, e somente assim conhecerão as mesmas dores do qual vencestes. Aos escolhidos serão fartos no fim daquele dia, mas aos que rejeitarem as minhas palavras, estes serão lançados novamente no mar de sangue.
Você já se perguntou por que as escolas ensinam tão pouco qualquer coisa sobre a primeira civilização avançada do mundo? Especialmente porque introduziram tantas coisas que ainda usamos hoje? Porque os mistérios em torno da Suméria, que estava na Mesopotâmia e que agora é o Iraque moderno. Afinal, aqui está apenas um pouco do que eles nos deram: o calendário moderno baseado em ciclos lunares, o sistema de contagem de 60 por 12 usado na geometria e tempo de medição, roda, arado, sistemas de irrigação com os diques e canais baleiros. Eles até falaram a primeira língua conhecida e deixaram uma prova da primeira escrita gravada. São muitas as contribuições inteligentes para a humanidade, não é? Então por que não nos ensinaram mais sobre essa civilização claramente avançada? Bem, conecte-se aos pontos. Talvez você mesmo descobrirá por que a omissão pode ser deliberada. Os sumérios foram precisos na criação de muitos sistemas avançados, mas descartaram a sua história como uma mera mitologia. Mas por que isso? Porque se damos a mesma credibilidade à sua história escrita, como não demos às suas invenções? Estaríamos ensinando uma versão incompleta e diferente de nossas origens? E estaremos pensando muito mais sobre o que o nosso futuro pode realizar? Então deixe os arqueólogos continuarem a debater a história e a evolução do homem. Se você vai para a fonte, aqui está o que a primeira civilização que já pisou na história da Terra revelou sobre o nosso passado. Em 1849, um arqueólogo britânico descobriu 14 tábuas de argila na Suméria. Até a data, estes são os escritos antigos mais antigos e datam do século 24 a.C. Enquanto histórias sobre eles compartilham muito do que os outros escritos antigos dizem, eles colocaram uma nova rotação sobre os outros antigos textos sagrados. Você vê, enquanto eles se referem a um pai de todos os começos ou a algum tipo de ser supremo, as tábuas dizem que os criadores em Gênesis, ou o Jardim do Éden, Adão e Eva, estes deuses, eram politeístas, seres de outro mundo ou simplesmente de fora. Considerem alienígenas. Todas as duas primeiras tábuas explicam que eram e de onde eram. A tábua número 3 conta dos 6 dias da criação da nossa Terra. Mais tarde, eles explicam como a raça humana foi manipulada geneticamente por esses seres e que a evolução não foi aleatória. Até a tecnologia que os sumérios nos deram vieram destes seres. Segundo as tábuas suméricas, há 445 mil anos atrás, os deuses criadores, como eles chamavam, vieram à Terra. E os únicos habitantes do planeta eram animais selvagens e não domesticados, e os ancestrais do homem. Eles foram chamados Anunnaki, que significa aqueles que vieram do céu para a Terra. Esses seres habitavam o planeta orbital distante chamado Nibiru, que só entra em nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eles descrevem Nibiru muitas vezes maior que o diâmetro da Terra e abundante em óxido de ferro, fazendo com que seus rios e lagos pareçam vermelhos. Uma nota lateral sobre Nibiru: de acordo com as tábuas, a atmosfera desse planeta começou a se deteriorar e tornou-se um lugar hostil para a vida. E para restaurá-la, os Anunnakis precisavam de um elemento importante para sua atmosfera: o ouro. Agora aqui estão alguns fatos interessantes. Há uma prova que nanopartículas de ouro podem ser usadas para reparar o ozônio danificado. Ele protege da radiação, o que explica por que a NASA usa folhas de ouro em sua estação espacial. Enquanto a NASA está atualmente ciente de 8 planetas oficiais em nosso sistema solar, há muita especulação sobre a órbita obscena de 2 planetas.
o que aponta para a atração gravitacional provável de uma massa muito grande que ainda não foi detectada. Agora, até esses traços de massa remontam décadas. Olha isso. Mas em outubro de 2017, a NASA publicou a super-terra que veio se juntar, afirmando, abre aspas, existem agora 5 linhas diferentes de evidências observacionais que apontam para a existência do planeta 9. Se você renova essa explicação e imagina que o planeta 9 não existe, então vocês geram mais problemas do que você resolve claramente. É um grande potencial para outro planeta que ainda não foi descoberto em nosso sistema solar. Agora, quando os Anunnakis chegaram, eles foram capazes de viver vidas que atravessavam centenas de milhares de anos. Eles criaram um assentamento de minério que eles chamaram de Eridug, Estação Terrestre Primeira, no Golfo Pérsico, sobre o líder chamado Enki. As tábuas dizem: depois que a realeza desceu do céu, estava em Eridug. Esses visitantes não estavam sozinhos. Eles trouxeram uma outra raça extraterrestre, no qual eles chamavam de Igigi, como escravos. Igigi eram considerados inferiores e serviram aos Anunnakis para a mineração do ouro. À medida que a civilização crescia, os Igigi suportou o trabalho esmagador, e essa história é consistente no Atrahasis, que está nas tábuas babilônicas do século XVIII a.C. Quando os deuses tipo homem colocaram o trabalho, colocaram uma carga, a carga dos deuses era ótimo, o trabalho pesado e o problema era excessivo. Os grandes Anunnakis fizeram o Igigi empreender o trabalho. Depois de muitos séculos, os Igigi se rebelaram acreditando erroneamente que poderiam superar os seus mestres opressores. Sua derrota quase completa aniquilou a raça, deixando os Anunnakis sem a sua força de trabalho, incapaz de substituir os Igigi. O governador de Nibiru, Anu, ordenou ao seu filho Enki que fizesse uma engenharia genética para uma nova raça escrava. O suficiente para realizar os trabalhos complexos, mas ainda ser subordinados aos Anunnakis. Seus experimentos são relatados em detalhes por Atrahasis, e muitas criaturas únicas foram criadas. Enki finalmente cumpriu com sucesso o seu objetivo, e o resultado? Um híbrido genético entre o homem da caverna da Terra, Homo erectus, e os próprios Anunnaki. Este híbrido, que chamamos de Homo sapiens, as tábuas o chamavam de o primeiro homem, o Adam, que em hebraico significa Adão, homem. Os Anunnakis colocaram os Homo sapiens para trabalhar em minas, em outros lugares da Mesopotâmia. A palavra semítica adof, ou adoração, significa literalmente trabalhe para. Portanto, o homem primitivo não teve escolha senão adorar, trabalhar para seus deuses. De acordo com os pictogramas e textos, a fração do homem, esses Anunnakis que conhecemos, viviam por muitos séculos, eram gigantes em comparação aos Homo sapiens. Como seu objetivo principal na vida era servir os Anunnakis, o Homo sapiens, em troca, era educado com habilidades sociais, assuntos acadêmicos e tecnologia. Tudo bem claro nas tábuas. Os novos escravos humanos, na primeira fase, eram estéril, mas à medida que a procura de força de trabalho aumentava, eles foram reestruturados para que se pudessem reproduzir. Isso levou à superpopulação e, mais tarde, os humanos foram banidos da segurança de suas cidades, dando origem às histórias do Jardim do Éden e à história do banimento do paraíso para a procriação. À medida que os seres humanos evoluíam para se tornarem mais inteligentes, alguns líderes Anunnakis criados como humanos, as crianças resultaram dessas uniões proibidas entre as raças, e essas novas
foram chamadas de Nephthalim, ou os gigantes da antiguidade, uma mistura de Anunnakis com esses homens. Os arquivos dizem que essas práticas enfureceram Enlil, o líder daquela época, e que também era irmão de Enki. Enlil queria garantir que nenhum humano jamais levante para potencialmente governar Nibiru, e o cruzamento aumentava esse risco. Enquanto as populações humanas aumentaram ao longo de milhares de anos, descobriram que a natureza tem um plano para lidar com a sobrepopulação. Uma órbita de Nibiru cria estragos no sistema solar. Nibiru, também chamado de O Destruidor, no Kobrin, que é um evangelho antigo encontrado na Escócia que foi omitido dos textos bíblicos, chamado de Os Pergaminhos do Mar Morto. Os homens esquecem os dias do Destruidor. Apenas o sábio sabe onde ele retornará. E o horário designado, o Destruidor é a cor brilhante e feroz, e sempre em mudança, era uma aparência instável, um feroz corpo em chamas. Embora afirmando que Nibiru geralmente passa sem causar danos, os manuscritos descrevem um evento cataclísmico que ocorre quando Nibiru se aproxima da Terra. Nós conhecemos isso como o dilúvio ou o grande dilúvio. Primeiro, manchas pretas aparecem em qual o campo magnético da Terra tornou-se mais fraco. As temperaturas subiram e as calotas começaram a derreter. Por dias antes do dia do dilúvio, a Terra estava resmungando, gemendo com muita dor. Durante noites, antes da queda da calamidade dos céus, Nibiru, como uma estrela brilhante, foi vista. Enlil viu o desastre próximo como uma oportunidade para se livrar dos humanos, que ele considerou indigno. Ele voltou a Nibiru, mas muitas opções de escolha de Anunnakis testemunharam as inundações e destruição do planeta e de seus barcos celestiais que circundavam a Terra. Então houve escuridão durante o dia e a noite. A lua, como se fosse um engenho, foi engolida. A terra começou a tremer por uma força antes desconhecida. Estava agitada no brilho do amanhecer, uma nuvem negra surgiu no horizonte. A luz da manhã se transformou em escuridão, em um som de trovão, ondulado que cresceu e os relâmpagos iluminaram os céus. Naquele dia inesquecível, o Diluk, ou dilúvio, como um rugido, começou. Nesse ponto, as grandes placas de gelo do Polo Sul colidiram e caíram no oceano. Isso teria criado tsunamis em todos os lugares, viajando para o norte em direções às minas de ouro no sudeste da África. O maremoto continuou para o norte, até atingir e submergir a cidade do Éden, um dos primeiros assentamentos Anunnaki na Terra, agora localizado em algum lugar no fundo do Golfo Pérsico de hoje. Testemunhando o cataclismo, Enki, que sentia simpatia com a sua criação, instruiu seus escolhidos para construir barcos. Entre esses poucos humanos, Gilsudran, conhecemos como Noé e sua família. Uma grande tempestade com fortes chuvas começou. O maremoto continuou a varrer a terra por 7 dias, até que finalmente parou, mas as chuvas intensas continuaram por mais 40 dias e noites. A história de Deluk está registrada em quase todas as civilizações do nosso planeta. As amostras de gelo do núcleo da Groenlândia e da Antártida ilustram que, no auge da última era do gelo, os níveis do mar eram de 425 pés mais baixos do que é hoje. E o mais importante, há uma indicação clara de um rápido aumento do mar. Após o dilúvio, a reconstrução de um novo porto espacial começou. O texto descreve como os Anunnakis fizeram os prédios de acordo com as posições das estrelas. Ele disse:
Deixe o coração da planície, os céus se refletem. Uma vez que Enki concordou, Eliu, dos céus das distâncias, tomou medidas. De fato, as pirâmides agora questionadas, para ser muito mais antigas do que originalmente determinadas, e muitos outros monumentos antigos, também são de fato alinhadas às estrelas. Quando os Anunnakis finalmente deixaram a Terra, sua influência atingiu todos os cantos do mundo, desde a Mesopotâmia até a Índia para a América do Sul. Antes de partir, eles dotaram a humanidade da civilização suméria, que era inexplicavelmente avançada para seu tempo, tendo feito uma aparência repentina como uma cultura madura e altamente organizada do nada. Os Anunnakis ensinaram aos sumérios o seu modo de vida e estabeleceram monarcas. Agora aqui é onde que fica interessante. Os reis atuariam como seus emissários na terra e governaram as pessoas de acordo com seus princípios e mandamentos antigos. Sem o conhecimento para o homem, as linhagens reais foram geneticamente manipuladas pelos Anunnakis. Isso, por sua vez, explica a forte aversão da nobreza para a interclasse e a reprodução. Com o passar dos tempos e das eras, parte dessa linhagem, onde algumas ainda tinham contato com o celeste, começaram a doutrinar humanos. Parte dessa linhagem hoje está codificada principalmente no sangue hebreu e árabe, tendo vista que muitas importantes personalidades surgiram dali. Eles começaram a ensinar os homens, por isso, para eles, era um processo de evolução de duas faces, tanto que para eles transcenderem, tanto para os homens poderem ter uma chance da eternidade, no qual aos poucos as eras que eram regidas como olho por olho e dente por dente, foram sendo pouco modificadas, até chegar ao que chamamos de a Era da Graça ou a Era de Aquário. Com isso, algumas coisas aconteceram. Falaremos mais tarde. Algumas pessoas especulam que os Anunnakis conseguiram enganar e controlar a Terra através da criação seletiva de nobreza, por séculos, milênios. Outros acreditam que um dia, quando Nibiru for mais uma vez visto em nosso planeta, eles voltariam a restaurar o domínio sobre a raça escrava que eles criaram. Isso explica o segredo em torno da história registrada na Suméria. De qualquer forma, 3.600 anos se aproximam desse novo ciclo. Então agora que você já sabe um pouco disso, do qual os antigos revelaram sobre as nossas origens, quem sabe você possa decidir as suas próprias escolhas. Você pode hoje não se lembrar, porque um pouco há mais de 2.000 anos, algo em toda a raça humana foi desconectado. O que foi desconectado? O que podemos falar antemão é que foi algo especial na sua mente. Por isso você não se lembra? Porque por alguma razão houve um consenso, vamos dizer assim, em que surgiu esse tipo de pensamento. Já que é para os humanos evoluírem, então apagaremos quem eles foram. E assim somente aos merecedores conseguirão acessar tamanha informação, e assim transcenderão, ou ressuscitarão naquele último dia. Esta informação está registrada no que alguns estudiosos, e pasme, muitos desses estudiosos são de origem hebraica ou árabe. Alguns enradicados na Alemanha, Croácia, nas Américas e Europa. Eles chamaram esse registro de inconsciente coletivo. Outros informam que o inconsciente coletivo pode acessar uma onda ou um vórtice conhecido como Akáshica, onde detém todo o conhecimento do universo. O que desconectaram de nós era justamente as habilidades de sermos como aqueles antigos um dia foram. Sabe a pineal que falamos no primeiro capítulo? Pois é, está aí a primeira de muitas explicações do seu atrofiamento.
Outros fatos vamos deixar para princípios mais avançados. Sabendo da calamidade emocional que a raça humana detém, perceberam que se os humanos continuassem a possuir ou a invocar tamanhas habilidades mentais, certamente poderiam destruir o que para eles era essencial ao propósito universal do todo. Somente os que entenderem os níveis de responsabilidade e respeito para com o todo é que conseguirão acessar tais habilidades mentais. Muitos desses grandes descendentes sabiam disso e sentiam. Então começaram a estudar essas forças que antigamente foi chamada de magia ou até mesmo de poderes sobrenaturais ou poderes da mente. Eles sabiam que os humanos tinham essas capacidades, mas deveriam acessar. Então, para isso eles começaram a estudar profundamente o que hoje chamamos de ciência e tecnologia. Quem foram eles, esses antigos homens? Ora, personalidades como Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, entre tantos outros. A antiga magia da mente hoje se transformou em tecnologia. E a tecnologia, um dia, voltará a ser mental. Este não é um pensamento particularmente nosso, viu? Mas foram de todos esses grandes cientistas e pensadores, no qual foram estimulados por descobertas, as mesmas que você hoje está recebendo. Por detrás de cada um deles, havia um mestre. Um grande estudioso que mudou radicalmente toda a nossa cultura, por exemplo, foi Nikola Tesla. Vejamos. Nikola Tesla era um gênio científico e uma das mentes mais brilhantes conhecidas até hoje. Ele era um cientista e inventor. Ele era um homem que estava anos à frente de sua geração e suas conquistas e invenções científicas transformaram completamente o mundo em que vivemos. Embora misteriosamente ele não seja comentado ou falado nos livros escolares, ele deveria receber créditos por algumas das maiores invenções que os cientistas utilizam atualmente e por muitas das coisas que usamos no nosso dia a dia. Grande parte da nossa tecnologia moderna vem direta ou indiretamente de suas descobertas e invenções. Ele estava certo quando disse que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e suas realizações. O presente é deles. O futuro, para o qual eu trabalhei, é meu. Nikola Tesla eletrizou o mundo ao inventar a corrente alternada do sistema de alimentação elétrica, que é utilizado em todo o planeta hoje. Seu legado também inclui um trabalho notável em ferrovias elétricas, luzes fluorescentes e neon, comunicação via rádio sem fio, raios-x, controles remotos, motores de turbina, velocímetros, helicópteros e até mesmo torpedos. Ele estava tão à frente que até fez previsões incríveis de como a tecnologia se desenvolveria no futuro. Por exemplo, aqui está uma das citações de Tesla, na qual ele descreve o telemóvel moderno em 1926. Ele disse: "Quando a tecnologia sem fio for aplicada com perfeição, toda a Terra se tornará um enorme cérebro, o que de fato é, todos sendo partículas de um sistema inteiro e rítmico. Seremos capazes de nos comunicar um com os outros instantaneamente, independentemente da distância. Não só isso, mas através da televisão e da telefonia, veremos e ouviremos uns aos outros como se estivéssemos frente a frente, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E os instrumentos com os quais poderemos fazer isso caberão nos bolsos de nossas roupas." No momento da sua morte, ele tinha mais de 700 patentes mundiais. Mas apesar de toda a incrível tecnologia pela qual ele é acreditado, acredita-se que Tesla tenha até inventado uma incrível tecnologia usando energia ilimitada, que aproveitará a rede da Terra. Tal tecnologia que poderia transformar o mundo em que vivemos e fazer a nossa civilização avançar a alturas inimagináveis. Tecnologias que, como muitas outras, foi suprimida pelo governo e pelas corporações voltadas apenas para lucro e controle. Podemos dizer, sem dúvida, que Tesla é um dos homens mais inovadores e misteriosos que já viveu.
A nossa história não consegue ver que muitas das maiores mentes humanas, como Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton e muitos outros também eram, em parte, místicos. Tesla era de fato um místico, e sabe-se que ele estava até estudando escrituras antigas de milhares de anos atrás, porque ele acreditava que elas poderiam conter conhecimentos ou tecnologias ocultas. A filosofia védica antiga, por exemplo, desempenhou um papel importante na sua ideia de um dispositivo de energia livre. Tal era o apreço de Tesla pelo misticismo que, se ele tivesse trabalhado no mundo da ciência de hoje, ele teria sido chamado um pseudocientista e não um cientista de verdade. Seus pensamentos e ideias transcendiam até mesmo a comunicação e a energia sem fio, que no início do século XIX eram considerados insanas. Pode-se dizer que as ideias de Tesla poderiam até ultrapassar o mundo atual em que vivemos. Ele sempre acreditou que nós não somos os únicos seres no universo conhecido e que existem seres extraterrestres inteligentes lá fora, assim como nós. Mesmo que os principais cientistas de hoje ainda escolham ficar fora desse tópico, eles não podem negar as evidências que sustentam que não estamos sozinhos no universo. Isto ecoa as palavras de Tesla numa entrevista rara que deu à entrevista The Times aos 75 anos de idade. Isso foi o que ele disse. Acredito que nada pode ser mais importante do que a comunicação interplanetária. Sem dúvida, isso virá um dia, e a certeza de que existem outros seres humanos no universo, trabalhando, sofrendo, lutando como nós, terá um efeito mágico na humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará o tempo que a humanidade durar. A julgar pelas suas palavras, ele acreditava que existem muitas civilizações como a civilização humana lá fora, o que o fez com que Tesla levasse a atenção para os céus. Poucos sabem que Tesla fez uma interessante descoberta em 1899, uma ideia que pode mostrar-nos que, afinal de contas, não estamos sozinhos. Em 1899, enquanto trabalhava no seu laboratório no Colorado, Tesla anunciou que tinha recebido do espaço sinais de rádio extraterrestres. Como isso era típico na comunidade científica, cientistas riram das suas afirmações, usando-as para o desacreditar, chamando-lhe louco. Na época, não era conhecido pelos cientistas a existência de sinais de rádio cósmicos. Por isso, era de esperar que os cientistas o chamassem de louco, dado que Tesla estava anos-luzes à frente da comunidade científica, e normalmente as suas descobertas eram sempre ridicularizadas ou não eram levadas a sério. Não seria estranho dizer que Tesla se sentia sozinho e incompreendido pela comunidade científica, que deveria ter sido mais receptiva e aberta a ele e às suas ideias. Foi enquanto ele estava em Colorado Springs, observando ondas sazonais, que ele descobriu estranhos sinais de rádio no seu receptor. Após cuidadosas e minuciosas observações, ele chegou à conclusão de que esses sinais não eram da Terra, e não eram naturais, mas em vez disso, eram de uma origem inteligente de algum lugar ou de alguém no espaço. Tesla relatou esta comunicação do outro mundo e proclamou sua crença em extraterrestres em fevereiro de 1901 na revista Collier's Weekly, em um artigo intitulado Talking to the Planets. Isto é o que Tesla escreveu. Nunca esquecerei as primeiras sensações que tive quando percebi que tinha observado algo possivelmente de incalculável consequência para a humanidade. Senti-me como se estivesse presente no nascimento de um novo conhecimento ou na revelação de uma grande verdade. Mesmo agora, às vezes, posso lembrar-me vividamente do incidente e ver o meu aparelho como se estivesse de fato diante de mim. As minhas primeiras observações assustaram-me, porque algo misterioso, para não dizer sobrenatural, estava presente nelas, e eu estava sozinho à noite no meu laboratório. Mas naquele momento, a ideia de que estes distúrbios eram sinais inteligentes, controlados, não se apresentava para mim. Devido à sua curiosidade, Tesla mudou-se para Colorado Springs para investigar a eletricidade atmosférica e para usar seus sinais para observar os sinais de raios. Foi durante este período que Tesla indicou que tinha encontrado ondas estacionárias. Ele continuou: as mudanças que notei aconteceram periodicamente e com uma sugestão tão clara de número e ordem que não eram geradas por nenhuma causa conhecida por mim. Eu estava familiarizado, é claro, com tais perturbações elétricas produzidas pelo Sol, luzes do norte e correntes terrestres. Eu estava certo de que essas variações não eram devidas a nenhuma dessas causas.
A natureza das minhas experiências excluiu a possibilidade de mudanças serem produzidas por distúrbios atmosféricos, como foi assumido por muitos. Não demorou muito para que aparecesse na minha mente a ideia de que os distúrbios que eu havia observado poderiam ser devidos a um controle inteligente. Embora eu não conseguisse decifrar o seu significado, era impossível para mim pensar neles como um acidente. A sensação de que fui o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para o outro está constantemente crescendo em mim. Eu não estava apenas contemplando uma ideia, mas eu entendi que havia uma grande e profunda verdade. Outros podem zombar dessa sugestão de comunicação com um dos nossos vizinhos celestiais, como Marte, ou tratar essa ideia como uma piada, mas tenho levado isso a sério desde que fiz as minhas primeiras observações em Colorado Springs. Na época, não havia outras plantas sem fio além da minha que pudessem produzir um distúrbio perceptível em raio de alguns quilômetros. Na verdade, as condições sob as quais eu operei eram ideais e eu estava bem treinado para o trabalho. O caráter das perturbações registradas excluiu a possibilidade de ser de origem terrestre e também eliminei a influência do Sol, da Lua e de Vênus. Como anunciei mais tarde, os sinais consistiram numa repetição regular de números e um estudo subsequente convenceu-me de que eles devem ter emanado de Marte, o planeta que na época estava próximo à Terra. Tesla acreditava que estes sinais eram de uma fonte extraterrestre de algum tipo e, de certa forma, agiam como um meio de comunicação entre a Terra e uma fonte extraterrestre desconhecida. Nas palavras de Tesla, qualquer forma de comunicação pode existir entre alienígenas e humanos, mesmo que tenha sido uma comunicação envolvendo apenas números. 69 anos após a descoberta de Tesla, em 1968, a Sociedade Física Americana confirmou que esses sinais, ou esse estranho objeto do qual os sinais originaram, de fato era originado de algo que não estava na Terra e que foi um esforço de comunicação com a Terra por seres alienígenas. Tesla nunca afirmou ter ouvido sinais de um satélite que orbitava a Terra, mas há aqueles que acreditam que ele estava ouvindo as transmissões de um satélite em órbita, que é o misterioso e enigmático satélite Cavaleiro Negro. O satélite Cavaleiro Negro é um daqueles mistérios espaciais que continuarão a instigar e surpreender muitos durante décadas. No início dos anos 50, quando foi descoberto, os Estados Unidos pensavam que pertencia aos soviéticos e os soviéticos pensavam que pertencia aos Estados Unidos. Na realidade, naquela época, nenhum deles tinha tecnologia ou a capacidade de colocar satélites em órbita. Portanto, isso levou muitos a acreditarem que tinha de ser de origem extraterrestre, colocado lá para monitorar nosso planeta. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos encarregou o astrônomo Clyde Tombaugh de procurar o satélite. Isto rapidamente se tornou conhecido e um famoso artigo sobre o Cavaleiro Negro foi publicado no despacho de St. Louis e no San Francisco Examiner em 14 de maio de 1954. A história destacou uma entrevista com o aposentado major Donald E. Keyhoe, que disse que a Terra está sendo rodeada por 1 ou 2 satélites artificiais. Ele acrescentou que cientistas do governo em White Sands, Novo México, estavam se esforçando para localizar e mapear esses satélites extraterrestres e determinar sua origem. Este artigo foi escrito 3 anos antes da União Soviética lançar o primeiro satélite da Terra, o Sputnik 1. Os Estados Unidos seguiram alguns anos depois com seus próprios satélites. De acordo com agências de monitoramento ao redor do mundo, o Cavaleiro Negro transmite sinais de rádio há mais de 50 anos, o que sugere que o que Tesla ouviu em 1899 veio do satélite Cavaleiro Negro. Os Estados Unidos e a União Soviética têm demonstrado particular interesse neste objeto espacial não identificado. Desde a sua descoberta, este satélite tem interessado países como a Suécia e muitos entusiastas em todo o mundo. Um deles é um operador de rádio portátil que aparentemente descodificou um conjunto de sinais recebidos do satélite Black Knight, interpretando-o como um mapa estelar centrado no sistema estelar Epsilon, e que o Black Knight teve origem neste sistema há 13 mil anos atrás. Em 1957, o Dr. Luiz Corolos, do Ministério da Comunicação da Venezuela, fotografou o satélite enquanto tirava fotos do Sputnik 2, enquanto passava sobre Caracas.
O estranho objeto não se parecia nem com Sputnik 1 ou 2 e nem mesmo se comportava como nenhum de nossos satélites. O satélite Cavaleiro Negro orbitava a Terra de leste a oeste. O Sputnik 1 e 2 orbitavam de oeste para leste, usando a rotação natural da Terra para permanecer em órbita. O interesse no Cavaleiro Negro aumentou a cada ano, quando em 1957 um objeto desconhecido foi observado seguir atrás do Sputnik 1. O objeto não identificado foi reportado como estando em órbita polar. Naquela época, nem os Estados Unidos nem a Rússia tinham a tecnologia para manter uma nave espacial em órbita polar. De acordo com nossas pesquisas, o primeiro satélite em órbita polar foi lançado em 1960. Os satélites em órbita polar são usados para mapear e observar a Terra. Isto colocaria o Cavaleiro Negro sob a categoria de um satélite de observação. A única pergunta agora seria: quem colocou o Cavaleiro Negro em nossa órbita polar e quem está nos observando? Astrônomos e cientistas calcularam que o seu peso seria de mais de 10 toneladas, que na época seria o satélite mais pesado que orbitava a Terra. A órbita do Cavaleiro Negro não era igual a qualquer outro objeto orbitando a Terra. Ele se movia 2 vezes mais rápido quando comparado a qualquer outra espaçonave ou satélite. Há vários relatos de que a empresa de naves espaciais deram muita importância a este misterioso satélite. No dia 3 de setembro de 1960, 7 meses após o satélite ter sido detectado pela primeira vez por um radar, uma câmera de rastreamento na fábrica de Long Island de Grumman Aircraft Corporation tirou uma imagem do Cavaleiro Negro. Nessa época, muitas pessoas ao redor do mundo começaram a identificar o objeto no céu, que podia ser visto como uma luz vermelha, movendo-se a uma velocidade maior em comparação com outros satélites que estavam em uma órbita leste-oeste. A Grumman Aircraft Corporation formou um comitê para estudar os dados recebidos do observatório, mas nada foi publicado. Em 1953, Gordon Cooper foi lançado ao espaço. Em sua última órbita, ele relatou ter visto um objeto verde brilhante a uma certa distância movendo-se em direção à sua espaçonave. O sistema de rastreamento Mutia na Austrália, ao qual Cooper reportou o objeto, pegou esse objeto não identificado no radar, viajando de leste para oeste. A NBC reportou isso, mas depois que Cooper voltou à Terra, os repórteres não tiveram permissão de perguntar-lhe sobre o objeto não identificado. Naturalmente, a explicação oficial dada a Cooper foi altos níveis de dióxido de carbono que causaram alucinações. Apesar da tentativa da NASA de explicar o que Cooper viu com uma explicação estranha, ele continuou ao longo de sua vida a espalhar histórias detalhando suas experiências com OVNIs e outros fenômenos inexplicáveis. Ele falava frequentemente das tentativas do governo de encobrir histórias sobre OVNIs e atividades inexplicadas. Pode ser que ele tenha visto o Cavaleiro Negro e percebeu que a sua existência estava sendo deliberadamente escondida do público. Em 1973, um autor e astrônomo escocês, Duncan Lunnan, escreveu que ele havia identificado e decifrado uma mensagem de rádio escondida em transmissões de rádio espaciais que são de origem muito mais antigas do que a data em que os humanos foram para o espaço. De acordo com Lunnan, a mensagem decifrada dizia: "Começa aqui. A nossa casa é Upsilon Boots, que é uma estrela dupla. Vivemos no planeta 6 de 7, vindo do Sol, que é maior dos dois. O nosso 6º planeta tem uma lua. O nosso 4º planeta tem 3. O nosso 1º e 3º planetas têm cada um. O nosso observatório está na posição de Arcturus." Disse que, sem o homem saber, o satélite Cavaleiro Negro sempre percorreu a órbita da Terra durante milhares de anos. Nenhuma outra pessoa sabia da sua existência até que Tesla a encontrou, de uma forma improvável. O misterioso satélite move-se em torno da órbita da Terra, transmitindo radiofrequência de vez em quando. Como já mencionado, Tesla estava à frente do seu tempo, e isso ficou claramente demonstrado nas suas descobertas do fenômeno do satélite Cavaleiro Negro. A grande descoberta de Tesla fez com que outros soubessem da existência desse misterioso satélite. Este satélite alienígena tem sido um tópico de interesse no mundo inteiro. Hoje em dia, a maioria das informações sobre o objeto misterioso é mantida em segredo e escondida para a sociedade. E mesmo hoje, ninguém ainda respondeu às perguntas: quem colocou este satélite na nossa órbita polar e com que finalidade?
Com base em tudo que descobrimos sobre o satélite Black Knight, há duas teorias. Uma sugere que o satélite Black Knight é de origem alienígena e que foi colocado aqui para monitorizar a nossa espécie. A outra teoria sugere que a origem do satélite não é alienígena, mas é uma criação humana antiga. A ideia é que uma das civilizações antigas na Terra era cientificamente avançada e lançou o satélite antes da sua extinção. Qual você acha que é o propósito do satélite Black Knight? Quem o colocou aqui? What was the name of this planet? Zalantar, I think. Have you ever seen a harvest? Oh, no. Never. But I've heard they feel no pain. It's all quite humane from what I've been told. Well, there are marshals and administrators to make sure everything's done according to code, but still, it can be rather affecting. Now you sound like Mother. Most of them are miserable in their lives, and what we do for them is a mercy. Belem, thank you for responding. We were just admiring this ledger from your latest success. Well done, brother. The House of Abrasax continues to thrive, despite the squandering of your inheritance, brother. I must say you're looking a little worse for wear. Could it be success does not agree with you? And you look so well. Could it be that failure agrees with you? You may have inherited Mother's head for business, but I inherited her heart, And what does that leave me? her beauty, Liar. her humor, Our unluckiness in love. her fetish for wrinkles. Oh, this is to be another of your eulogies, Titus. I have more important matters to attend. It was her birthday recently. You know I get sentimental, and I was going through some of Mother's archives, and I came across a description of a planet she claimed was the most rare and beautiful estate she ever owned. I believe she named it Earth. Earth. It was part of your inheritance, wasn't it, brother? I was quite moved by her description, and I was wondering if there was any chance you might be willing to part with it. Titus, didn't you bother to look at the sheaves? That planet is worth more than all of your estates combined. Really? I had no idea. Kalik. Belem. Vamos passar aqui algumas considerações do que já falamos. Pessoal, são tantas informações que é necessário pararmos um pouco e analisarmos para continuar. Desculpa, mas será necessário ver mais de uma vez esses estudos, porque são tantas informações que muita coisa fica na entrelinha e sua mente não consegue conectar na primeira vez. Então vamos pincelar novamente. Há cerca de 350 mil anos, nós, Homo sapiens, fomos modificados geneticamente por extraterrestres. Seres estes que foram chamados pelos antigos textos hebraicos de Elohims. Estes seres aterrissaram pela primeira vez onde o rio Tigre e Eufrates se encontram no Golfo Pérsico. A razão para isso é que, nessa área, existe uma alta concentração do que é chamado de ouro monoatômico, que é encontrado nas águas do mar. Hoje em dia, a maior concentração deles é encontrado nas águas do Havaí. Estes seres extraterrestres, ou Elohims, foram chamados de Anunnakis, que significa aqueles que desceram do céu, e que estavam em busca desse metal para reparar a atmosfera do planeta natal deles chamado Nibiru, e que também supostamente esse metal repara e implementa todas as funções corporais, retardando o envelhecimento. O ouro monatômico faz parte do metal, chamamos de metal supercondutivo. Supercondutividade permite que seja transferida eletricidade por um fio deste material e que você não perca nada dessa energia transferida, como resultado da dissipação de energia pelo calor. Então, se você entrar com 100% de energia, significa que você também terá uma saída de 100% de energia.
Agora aplique esse princípio ao seu cérebro, que é uma enorme máquina elétrica. O ouro monoatômico faz com que seus caminhos neurais sejam como se fossem autoestradas de energia elétrica. Isso significa que todos os seus sentidos serão aprimorados. Toda a criação externa criada com a tecnologia será bem mais otimizada, pois a energia não se dissipará. Isso faz com que eles consigam extrair energia do ponto zero, uma infinita fonte de energia que nunca se perde, para alimentar qualquer tipo de dispositivo e acessório. Como conseguiu acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria. As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam. Não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas esboços. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são a unidade de medida, e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme um carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo dá legitimidade à sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Atualmente, o ouro é muito usado para fazer processadores de computadores e celulares. A parte central de processamento onde é calculado todos os bits. Qualquer semelhança com a realidade desses fatos não é mera coincidência. Então os Anunnakis procuravam este ouro monoatômico, o que envolve um grande esforço, pois tem que ser extraído da água do mar, ou processado de tal maneira que o ouro geralmente vem em pares de 8 átomos por moléculas, e que se pudessem ser separados em partículas individuais. E dessa maneira, os elementos monoatômicos eram separados de seus parentes multiatômicos, de maneira similar ao processo de produção de urânio 235. Por conta desses esforços, os Anunnakis utilizaram escravos. Pegaram seres que já estavam em estágio relativamente evoluído aqui no planeta e os modificaram para fazer uso de escravos inteligentes. Pegaram uma parte de sua costela, que é a fonte perfeita de DNA por conta da medula óssea, para mapeá-la e mesclá-la com seu próprio DNA, acelerando assim o processo evolutivo natural e fazendo seres mais inteligentes. Este ser criado, o primeiro, foi chamado de Adapa, ou Adamo. Qualquer semelhança desse nome com outros textos não é coincidência. Com essa manipulação de DNA e engenharia genética, eles fizeram a espécie humana. Estes seres humanos trabalhavam para os Anunnakis, e com a crescente reprodução humana no planeta, só os primeiros seres criados sabiam da presença dos Anunnakis, os Elohims, e de sua origem, quem eles eram realmente. Então, com a manipulação dada aos seres humanos por conta deles serem escravos, eles foram vistos como deuses, por conta da sua imensa tecnologia e conhecimento. Então, hoje em dia, os estudiosos de história e arqueólogos
veem a história dos Sumérios, a primeira civilização avançada da Terra, contadas com imensos detalhes como mitologia, sendo que os próprios Sumérios falam que o conhecimento deles foram dado pelos Anunnakis, aqueles que desceram do céu. Alguns seres humanos receberam parte do conhecimento dos Anunnakis. Os últimos humanos conhecidos foram os judeus, que carregaram a Arca da Aliança em sua jornada do Egito para a Terra Prometida. Antes deles, as arcas estavam em terras sumérias, babilônicas e tibetanas. Esta arca, não a Arca de Noé, ela era conhecida por poderes além da imaginação humana. Ela podia levitar e liberar o fogo das estrelas, como era narrado. Uma perigosa exibição de poder como fogos de artifícios que ocorria quando elementos monoatômicos se tornavam estáveis. Para torná-las estáveis novamente, você precisa saber certos segredos cabalísticos, e com este segredo você poderia preservar a arca assim. Os homens que detinham conhecimento do segredo da arca tiveram suas longas e prósperas vidas. Onde quer que a arca esteja, a cultura que a possui prospera, e durante os últimos séculos ela foi enviada de Jerusalém até Roma, depois até Londres, França, e agora supõe-se que ela está nos Estados Unidos. A arca sempre se moveu para o oeste, continua movendo-se para o oeste. Desde o início, as pessoas que possuíram a arca nunca deixaram de possuí-la, e eles têm enorme cuidado para manter e preservar a natureza de seu sangue, o sangue dos detentores da arca, por causa da posição de poder que os Anunnakis se colocaram em relação a esses seres humanos, que eram a sua criação. O poder da arca foi usado para manipular não só a arca, mas todo o conhecimento que existe no universo foram usados em favor de manipulação dos seres humanos para os servirem. Uma pequena parte dos Anunnakis acharam isso errado, pois viram que sua criação era um ser vivo em essência, assim como eles mesmos eram, com direito de conhecer e aprender sobre a vida e o seu universo. Então, por conta disso, houve briga e disputa entre eles, e então eles se separaram. Os Anunnakis que eram a favor da evolução do homem e aqueles que não queriam, e somente os viam como escravos. Alguns começaram a ensinar alguns segredos do universo, e para eles passarem para suas futuras gerações. Parte desses ensinos eram considerados o que os antigos chamaram de o véu do incompreensível. Eles ensinaram o verdadeiro louvor e o entendimento do que os verdadeiros deuses eram. Desde que possuísse uma consciência, todos também poderiam ter, desde que fosse ligado à fonte. Eles revelaram que todos eram filhos de uma única fonte, no qual aos poucos compreenderam a ideia da fonte do todo, o que hoje as religiões chamam de Deus. Sendo que o Deus das religiões tem os mesmos arquetípicos dos que justamente ficaram contra. Os que eram a favor ensinaram sobre a mente, e que todos estavam dentro de um sistema, e só se libertariam se cumprisse agora o seu propósito, entendendo que os deuses, como eram conhecidos, também evoluíam. São chamados de homens superiores, e que todos podem voltar à fonte da eternidade, no entendimento de que só existe uma fonte, um mediador entre deuses e homens. Esta fonte é chamada de Hashem, no antigo hebraico, e tem 72 linhas genéticas na expressão matemática. Sua fonte primordial é chamada hoje de Adonai, ou em seu tetagrama de Yahvé. Foi simplesmente convertida para Deus. Mas os que ainda queriam ficar no poder esconderam parte desses grandes segredos dos homens, deixando-os ignorantes, os manipulando até os dias de hoje, em sua estrutura psíquica como a religião, política e vários outros tipos de distração. Pegaram tudo aquilo que poderia auxiliar e manipularam.
principalmente a tecnologia, que era para beneficiar, hoje é manipulação. Os dominadores dos homens e do mundo são os que comandam os bancos, todo o sistema monetário do mundo, são os mesmos que ainda no passado não queriam passar o conhecimento. Na queda do Antigo Egito, eles liberaram pragas, envolvidas de 4 grandes guerras, sendo que essas chamadas guerras sempre retornam, viu? A gente não sabe quando uma inicia e quando a outra termina. Mas quando eles são ameaçados, ou vamos dizer assim, quando eles se sentem ameaçados pelos próprios humanos, por verem que eles estão se desenvolvendo, eles fazem de tudo para que todo mundo volte ao medo. Essas 4 guerras são divididas em as bélicas, as biológicas, tecnológicas e mentais. Entenda isso. É por isso que existe tanta disputa e guerra ao redor das primeiras civilizações, onde hoje está localizado o Egito, como árabes e judeus. Surgiram ali disputa entre religiões para saber quem é o verdadeiro Deus. A pura origem da manipulação. A sabedoria de entender esses fatos é se colocar no lugar de um ser que está em constante evolução, aprendendo um com os outros, ajudando a evoluir cada ser a entender a verdadeira história da Terra. Quando esses fatos alcançarem uma massa crítica, então esse planeta poderá dar um salto evolutivo para uma nova humanidade. Você percebeu que é praticamente como uma briga de família? Eliú versus Enki, Isaac versus Ismael, no qual resumimos aqui entre judeus e árabes, Ramsés versus Moisés, Jesus versus Lúcifer. Interessante. Acredito que você não saiba, mas já tenha pensado. Se você for um pouquinho inteligente, deve estar ligando todos os pontos desde o início desse estudo. Há muitas coisas que você já ouviu. Até porque os que controlam esse mundo detêm o mesmo conhecimento daqueles que querem te libertar. Mas cada um controla da sua forma. É o mesmo conhecimento. Uns, entre aspas, para a luz, outros para as trevas. Durante 300 anos de cristianismo, eles ensinavam uma história. Primeiramente, sabe de uma coisa. A Bíblia que você tem na sua casa não foi organizada da noite para o dia no Concílio de Nicéia. Ela levou mais de 300 anos para chegar ao que se tem hoje. Mas mesmo assim, durante toda a sua história, até a década de 50 ainda se modificavam os textos. Será que era por isso que por muitos séculos, a igreja só lia a Bíblia em latim? E fazia de tudo para que o povo não estudasse, para não entender o que eles falavam? Bem como lia de costas, porque o bispo fazia certos gestos com as mãos? Deixa eu te contar resumidamente como eles ensinavam na época. Lógico que eles retiraram os nomes originais e adotaram o nome Jesus e Lúcifer, tirado do hebraico, por exemplo, Yeshua, que é o nome de Jesus. Quer dizer, eles pegaram emprestado 2 nomes e os modificaram, escondendo parte de suas verdadeiras identidades, no qual somente poucos conhecem. E estes poucos, alguns deles, está lá no Vaticano, principalmente em sua biblioteca, totalmente revestida de chumbo. Eles ensinavam que existiam trilhões de planetas em todo o cosmos, no qual eram regidos por deuses que outrora foram humanos como nós. Segundo eles, há muito tempo, em um desses planetas, um deus não identificado e sua esposa
tiveram um filho espiritual, chamado de Elohim. Essa criatura espiritual nasceu fisicamente com um aspecto humanoide. Por ser obediente aos grandes ensinamentos e mandamentos, sua morte e ressurreição o fizeram ser elevado à divindade de seus pais criadores. Eles acreditavam que Elohim é Pai Celestial de muitos filhos como ele, Elohims, no qual vive com suas esposas em um planeta próximo a uma estrela misteriosa chamada Calliope, Orion. Aqui esse Deus e sua esposa introduziram a família celestial, no qual tiveram muitos filhos espirituais, no qual ele, este Deus Elohim, desejava que esses filhos também pudessem evoluir como ele fez. Dessa forma, em um momento, ele convocou um tipo de conferência espiritual, no qual havia seus 12 primogênitos, até porque sempre era gerado de 12 em 12. Dentre os 12 primogênitos havia 2, os que lideravam, e entre eles estava Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado e foi mostrado o planeta Terra, onde seriam enviado parte de seus filhos espirituais para reconhecerem o plano da ressurreição, vida e morte, no qual seriam alocados em corpos mortais. Lúcifer se levantou e se ofereceu para ser o salvador do mundo. Ele entendia que devia ser como seu pai e que pensava forçar todos a se converterem em deuses, e se não se convertessem, seriam eliminados. Já Jesus sugeriu que, primeiramente, eles, como mortais, não deveriam se lembrar de quem eram. Dessa forma, optariam seguir seu propósito ou não, dando a liberdade de escolha, assim como já acontecia em outros planetas de seus outros irmãos ascensionados. Todos naquele conselho aprovaram a ideia de Jesus. Dizem que era ele, Jesus, que deveria ser enviado após as eras de entendimento da raça mortal. Enfurecido, Lúcifer convenceu com astúcia a terça parte de outros Elohims, no qual aceitaram sua ideia e se rebelaram e mudaram de lado. Este Lúcifer deixou de ser o anjo portador da luz e se transformou em Satã, e seus seguidores de bestiais ou demônios. Enviados para esse mundo, lhes foram negados corpos de carne e osso. Os que ficaram do lado se tornaram em trevas e, com o passar do tempo, se misturariam entre humanos para confundi-los. Assim, outros espíritos, Elohims, tiveram que descer à Terra para ajudar na obra da liberdade. Quando a Terra chegou a uma superpopulação, depois de ter passado alguns ciclos, chegou a hora daquele Jesus encarnar. Então, Deus Pai desceu à Terra em forma de corpo humano e encontrou sua esposa, que já havia nascido primeiramente para observar a Terra. Como ela não se lembrava, acabou sendo cuidada por um de seus irmãos, conhecido como José. Maria, como era conhecida agora, iria gerar Jesus. Por isso ela é conhecida ainda hoje como a Mãe de Deus. Jesus, após ter crescido, reencontra 3 mulheres que o serviram, bem como seriam suas esposas, Sara, Marta e Maria Madalena. Por meio de Jesus, reiniciava o sangue real, o qual foi sendo deixado e esquecido pelos seus ancestrais, os primeiros que desceram na primeira raça humana. Jesus veio para reiniciar uma nova era, conhecida hoje como a Era da Graça ou a Era de Aquário. Como seus ensinos eram totalmente contraditórios ao ensino daquela época, os filhos da perdição haviam se multiplicado entre os homens. Eles estavam entre os judeus e romanos, que lideravam Jerusalém. Eles descobriram Jesus e o crucificaram. Mas este era o propósito do escolhido: matar o próprio corpo de Jesus, libertando o seu corpo crístico, e assim em espírito, ele visitou muitos de seus irmãos encarnados em vários outros lugares deste planeta.
Com o passar das eras, muitos não aceitaram não ser escolhidos e começaram a guerrear uns com os outros, se destruindo e usando de antigos textos para manipularem as massas. Para que parte do sagrado não se perdesse de vez, alguns antigos preservaram e esconderam placas em lugares remotos, para que somente seus descendentes pudessem achar e passar às suas gerações. Para que possamos elevar quem somos, devemos voltar à antiga aliança, aos convênios que deixamos, e somente assim, preparados e iniciados, poderemos acessar quem somos e voltarmos ao corpo original, agora totalmente divinos, assim como nossos pais celestiais.